Olá, meus amigos, Pastor Orestes passando aqui para falar com você. Você entrou aqui no nosso canal, você vai acompanhar essa mensagem. Se essa mensagem abençoar a sua vida, compartilha com seus amigos. Diga glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Mais o quê? Vencedores. Esse é o nosso propósito. Glória a Deus. Estamos na fé. Amém? Senta, por favor. Estamos na presença de Deus. Todo mundo conseguiu pegar o projeto para o dia de hoje? Sobre perseverança? Nós vamos perseverar na fé. Quando a gente estava preparando já para esse culto, desde a semana passada, vocês vão recordar, nós fizemos um culto meio à luz de velas ali fora, né? Foi bem rápido. Por conta de os transformadores aqui da igreja estavam sendo mudados. Eu já olhei para essa semana e eu olhei para o tema que a gente tinha programado. E quando eu falei que o tema seria perseverança, me veio ao coração logo essa canção aqui. Porque não existe de jeito nenhum vitória se nós não perseverarmos. Nós vivemos no tempo, o pastor já explicou isso aqui algumas vezes, que muitas pessoas elas querem orar agora e elas querem que no momento seguinte a coisa já esteja resolvida. E nem sempre vai ser assim. Vai ter coisas que precisam de um pouco mais de perseverança, de entrega. Tem coisas que nós vamos ter que ser muito mais incisivos. Nós vamos ter que mostrar para nós mesmos que é aquilo que nós queremos. Você entende essa questão? Eu preciso mostrar às vezes para mim mesmo que esse é o meu objetivo. Eu já vi muita gente começar uma coisa e depois ela desistir. Você já conheceu gente assim? Tomara que não seja a gente mesmo, né? Comecei a fazer uma faculdade, pastor, quero ser médico. Quando dá no segundo período ela começa a ver algumas coisas meio complicadas de entender. Ela começa a perceber que o processo vai ser árduo. O que algumas pessoas fazem? Ah, não é bem isso que eu queria. Aí ele desiste daquilo. Ele já perdeu 2 períodos, ou seja, 1 ano, né? Aí ele vai começar uma outra coisa. Só que 1 ano da vida dele ficou para trás. E tudo isso porque ele começou algo e ele não foi perseverante naquele alvo. Se nós temos um alvo, nós temos que ser perseverantes nesse alvo. Custe o que custar. Glória a Deus. Se começarmos a fazer alguma coisa, nós precisamos ter certeza e convicção do que estamos fazendo. Porque caso contrário, nós vamos ficando para trás. Eu queria abrir a Bíblia com você no livro de Tiago, vamos lá? Eu quero estudar com você o capítulo 1, o versículo 2 até o versículo 4. Esse aqui vai ser o ponto de partida para a mensagem de hoje. Mas eu quero pedir para o pastor Souza colocar na tradução Nova Bíblia Viva. Vou pedir para ele colocar nessa tradução, que vai facilitar o nosso entendimento. Diga graças a Deus. Então vamos para a palavra. O tema é perseverança. Olha só que interessante. O que diz o versículo 2? Capítulo 1, versículo 2. Você pode acompanhar na tela, que é a tradução que a gente vai ler para facilitar o nosso entendimento. Aí você anota no seu caderno. Em casa você medita na tradução corrigida normal. Tá bom? Mas vamos lá. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Uma pergunta. Então, considerem isto motivo de grande... Pastor, como assim? Vamos para o versículo seguinte. Porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Aí vem o versículo 4. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa. E serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Quando eu meditava nessa tradução, eu comecei a entender algumas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, irmãos. Tem muita coisa que no dia a dia às vezes nos deixa com raiva, nos deixa triste. Algumas afrontas quer deixar a gente às vezes desanimado, quer fazer algumas pessoas parar, até pensar em desistir. E o Senhor nos ensina aqui que quando surgirem os dias difíceis, quando surgirem os problemas, as tentações, as lutas do dia, nós não podemos olhar para isso como
de forma desanimada. Nós precisamos olhar para essa situação como oportunidade de perseverar um pouco mais naquilo, de prevalecer um pouco mais naquilo, para que o nosso alvo seja alcançado e a nossa fé venha a cada dia ser firmada. Se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, vamos olhando lá desde a criação. Desde a criação nós olhamos para os heróis da fé. Você olha para a vida de Abraão. Abraão recebe uma promessa, será pai de multidões. Passa o tempo e ele não gera um filho. O que ele faz? A esperança demorada faz o quê? Enfraquece. Tem uma promessa, aquilo vai enfraquecendo por conta do tempo que vai passando. E Deus queria só que ele perseverasse. Aí ele escolhe o lado mais fácil da coisa, aparentemente, né? O lado mais fácil era o quê? Já que minha mulher não tem, e ela está me dando autorização, eu vou deitar com a serva, vou gerar um filho. Aquilo adiantou ou atrapalhou? Atrapalhou. Porque o que provavelmente poderia acontecer a qualquer momento Deus podia visitar ele e confirmar aquela obra, aquilo foi atrasando. Porque nasce lá o Ismael, Deus passa 13 anos sem falar com ele, e aquela promessa foi ficando para trás. Aquela promessa foi ficando esquecida. E aí tem muita gente que fica chateada, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Como se Deus fosse o culpado da história. E a gente sempre explica isso aqui, Deus não tem culpa de nada, as escrituras estão à nossa disposição. Como ele fala lá em Deuteronômio 28, se nós estivermos atentos às palavras que ele vai falar e obedecermos, as bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. E por que com Abraão atrasou? Porque ele precisava só perseverar um pouco mais. Mas ele optou pelo lado mais fácil, entre aspas, né? Que o lado mais fácil atrasou ainda mais a coisa. Atrasou ainda mais. Ele já tinha quase 100 e a esposa dele quase 90 quando o menino nasceu. E isso foi uma coisa que não estava nos planos de Deus demorar aquilo tudo. Aí eu faço essa análise, trazendo para os nossos dias hoje. Quem sabe promessas foram ficando tardias, coisas foram ficando para trás, porque algumas pessoas foram desistindo, foram retrocedendo, ao invés de perseverar, ao invés de acrescentar ainda a mais a sua fé, o seu propósito. E aí as coisas deixaram de acontecer e ela foi deixando por isso mesmo. Não é a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus já tinha acontecido. Não é o que muita gente fala? Se fosse da vontade de Deus que eu fosse empresário, já teria acontecido. Não é que não é da vontade de Deus. É que às vezes faltou um pouco mais de perseverança. Por várias vezes o pastor já subiu aqui, ele já pregou e falou. A maioria dessas pessoas que hoje você vê elas grandes, elas alcançaram grandes patamares, elas quebraram 1, 2, 3, 4, 5, N vezes. Até elas acertarem um dia. Mas elas não desistiram. Elas perseveravam de forma unânime. E aí nesse versículo aqui ele fala, versículo 4, ele diz, portanto, deixem a perseverança fazer o quê? Crescer. Quando vierem as lutas, não é para a gente ficar triste, é para a nossa perseverança fazer o quê? Aumentar, intensificar. Quando as coisas estiverem difíceis para mim, eu tenho que ter essa noção clara dentro do meu coração. Não é ficar triste com Deus, ficar triste com a igreja, ficar triste com o meu líder espiritual, parece que ele não tem unção para me abençoar. Não é nada disso. Amém, pessoal? Não é nada disso. Deus está dizendo para a gente deixar a perseverança crescer. E as lutas vêm para isso. Imagina se não tivesse luta. Do jeito que eu quisesse, as coisas acontecessem toda hora. Teria necessidade de buscar Deus, por exemplo? A maioria das pessoas que vivem por aí uma vida melhorzinha, a maioria não quer saber de Deus. Eles dizem, Deus está na minha vida. Só porque as coisas estão indo bem, né? Mas ele vive praticando as coisas erradas. E se iludindo que Deus é com ele. Se iludindo. Então, nós somos bem-aventurados. Por quê? Vem as situações, Deus está nos preparando para algo maior. Porque se você continuar a leitura, já bem na parte final ele fala, e serão fortes de caráter. Aí ele fala o que mais? Íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. No nosso processo de crescimento, quando nós vamos perseverando, muitas coisas vão acontecendo, muitas situações vão se levantando, nós vamos vencendo aquilo e nós nos tornamos pessoas muito mais capazes. Amém, gente?
Muitas coisas que nós enfrentamos na vida nos faz se tornar pessoas mais capazes, gente. Faz parte do processo. Faz parte do nosso processo. Pastor, eu passei por algumas lutas esses dias, faz parte do processo. Isso me fez entender coisas que eu não entendia antes. Isso me fez acrescentar algo que antes eu não sabia. Agora eu já sei lidar com esse assunto. Às vezes até no nosso ministério, falar de ministério, que é algo que eu vivo, né? Teve muitas situações que há um tempo atrás eu não conseguia resolver. Chegava até mim, eu não sabia como orientar. Hoje, devido a tantas coisas que vão acontecendo, eu estou sempre por perto ali, aprendendo, ouvindo. Hoje, determinadas coisas, quando chegam, eu já sei resolver. As coisas já chegam, eu já sei destrinchar aquilo da melhor maneira possível. Né? Mas isso faz parte do quê? Do processo aí. Persevera. Tudo isso vai acrescentar algo ao nosso crescimento profissional. As lutas que a gente enfrenta. Aqueles dias em que as coisas não deram certo. Aqueles dias em que parece que eu abri e não acrescentou nada. Muito pelo contrário, foi diminuir. Já teve esses dias que aconteceu com você? Você abriu pensando assim, hoje eu tenho 10 mil no caixa. Diga glória a Deus. Então 10 mil aqui no caixa. Aí você abriu a loja. Aí naquele dia você gastou energia, né? Teve que pagar o funcionário, teve uma série de coisas. E se você for olhar o que entrou de receita naquele dia, tem dia que não entrou quase. Parece que você perdeu. Mas se você abrir amanhã vem uma venda daquelas estrondosas. Você perseverou. Glória a Deus. Naquele dia de ontem não deu nada. Como os discípulos foram pescar e não pescaram nada. Mas sobre a palavra de Jesus, eles foram lá, lançaram a rede e perseveraram. Como que veio a rede deles? Cheia, transborda. Justamente porque perseveraram em uma palavra. Perseveraram naquilo que foi dito. É isso que a gente tem que ter como meta dentro do nosso coração. Diga graças a Deus, irmãos. Vamos para o livro de Gênesis, vamos lá? Livro de Gênesis, capítulo 26. Esse personagem da Bíblia, você deve conhecer muito ele. É um cidadão chamado Isaac. Né? Você já deve muito ter conhecido a história de Isaac. Que cidadão exemplar. Porque diferente do seu pai, o Abraão, ele não tomou a decisão errada que seu pai tomou. A mesma decisão que seu pai tomou, né? A gente já tem, eu não quero comentar sobre essa história hoje, da perseverança dele com relação a gerar um filho. Né? Mas a Bíblia fala que ele tinha 40 anos quando ele casou. Né? E quando ele gerou o filho, ele já tinha quanto? 60 anos. Foram 20 anos depois. E ele o tempo todo perseverando pela sua esposa. E o pai dele anteriormente, ele já tinha tido esse testemunho, né? De que o pai não perseverou. A mãe dele chegou lá e falou, vai lá, deita com a sérvia, vai ter um filho. Ele, com certeza chegou ao ouvido dele essa história. Que ele foi fruto de uma perseverança lá na frente. E ele tinha isso como testemunho dentro dele. Comigo vai ser diferente. Não é porque a minha esposa não está podendo gerar que eu não vou ficar aqui perseverando, lutando. E ficou. E Deus honrou a fé dele. Glória a Deus, gente. Honrou. O propósito dele foi cumprido. Mas eu não quero tratar dessa questão hoje. Quero tratar com vocês sobre esse capítulo 26, versículo 1. Vamos ler? Na tradução corrigida mesmo, normalmente. Diz assim a palavra. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de quem? De Abraão. A mesma coisa que aconteceu com o pai dele, estava acontecendo agora no período dele. Aí ele diz, por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. 3. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5.
Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Aí vem o 6. E assim habitou Isaque em Gerar. Presta atenção no detalhe. Ele tinha testemunho de que já houve uma seca, já houve uma fome tremenda há um tempo atrás. Na época que seu pai estava também peregrinando, né? E ele soube que durante aquele período, né, durante esse período que ele estava enfrentando agora, existia uma nação que, popularmente conhecida, era uma nação próspera, que era o Egito. Você sabe que o Egito era próspero. As coisas lá eram prósperas. Aí, ele recebe, ele tem essa informação, chega aos ouvidos dele, e ele pensa, dentro dele ele pensa isso. Ele não expôs isso em palavras, mas ele pensou. Está vindo fome, ele já tinha os seus filhos Esaú e Jacó, já tinham nascido, os meninos. Com certeza estava naquela fase de crescimento, come muito, come ou não come? Então ele pensou, meus filhos estão crescendo, eu tenho gado, eu tenho aqui algumas ovelhas, eu tenho ferramentas, eu tenho pessoas que trabalham comigo. Eu não posso ficar aqui nessa terra onde eu estou passando necessidade. Eu vou ter que buscar ajuda. Vou ter que buscar um local onde eu possa me restabelecer e lá eu possa dar o melhor para minha família. Ele pensou dessa forma. E geralmente veio no coração o quê? Egito. Com muita gente, pessoal, nos dias de crise, nos dias difíceis, ela pensa em tomar uma decisão e às vezes ela já pensa até no lugar, pensa até naquilo que ela vai fazer. Só que antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos tomar conselho primeiro do Senhor. Em perseverar naquilo que Ele deseja que a gente faça. Em pedir direções para Ele, para saber por onde vamos começar, por onde vamos recomeçar, se for o caso, a nossa trajetória. Ele pensa, vou para o Egito. Aí ele começa a andar e Deus fala para ele, olha, você não vai descer para o Egito. Peregrina em Gerar, onde você parou aí. Você está aí nessa região com Abimeleque, em Gerar, então fica aí. Peregrina porque aí eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua família, eu vou multiplicar o que é seu, o que você tem não vai diminuir, vai aumentar. Diga graças a Deus, irmãos. Ele recebeu uma promessa. Estou aqui nessa terra, eu queria ir adiante, Deus mandou eu ficar aqui. Deus mandou eu parar nessa terra. Aparentemente ele ia olhar, meu Deus, mas aqui em Gerar não tem tantos recursos. Aqui nessa região aqui, não tem tanta prosperidade como tem lá no Egito. Por que Deus quer que eu fique aqui? Aí é que está. Nós olhamos só o natural. O nosso Deus enxerga o espiritual, o todo. Por isso nós temos que ficar na palavra, irmãos. E não sair da direção. Porque tem muita gente que pela ganância faz a mesma coisa que o Ló fez. Campinas de Sodoma e Gomorra ou, né, os campos lá. Da terra lá difícil, de Canaã. Preferiu as Campinas lá, que era aparentemente bonitas, prósperas, podia dar para ele algum retorno. E quando ele chega lá, só problema. Ló teve sérios problemas. O Abraão, em contrapartida naquela época, ele viveu a plena vontade de Deus, mesmo num lugar que aparentemente não era tão bom. Aí eu sempre explico para as pessoas, não é os lugares que são ruins, né? Talvez são as sementes das pessoas que estão plantando de forma errada naquele lugar. Aí voltando à questão, ele está lá, vai começar a pensar dessa forma, e Deus fala, você não vai sair daqui, fica nessa região. Aí eu não vou ler a continuação toda, eu vou pular um pouquinho. Mas do versículo 7 até o versículo 11, ele passou por um apuro. Ele tinha uma esposa, né? Com certeza ainda jovem, os meninos tinham acabado de nascer, estavam ali pequenininhos ainda, crescendo, meio crianças. E aí ele pensou, eu cheguei nessa terra, esses caras descobriram que essa mulher é a minha esposa, eles vão me matar para ter algo com ela. Aí ele começa a dizer que é a irmã, a mesma coisa que o Abraão, seu pai, falou lá no passado. Você vê que a cena se repete, né? A questão da hereditariedade aí. Aí ele tem aquela situação, aí um determinado dia o rei Abimeleque está lá, o pessoal, né, olha ele, se abraçando com a mulher, ele disse, aquelas carícias ali não são carícias de irmãos. Essa carícia ali é mais profunda do que de irmãos.
Ele falou, você está mentindo para a gente que ela é sua irmã? Sendo que ela é sua esposa? Algum dos nossos homens facilmente teria se deitado? Você teria trago um delito para nós? Você teria trago problemas aqui para o nosso meio? Nós permitimos você ficar na terra para você trazer problemas para a gente? Aí ele fala lá no versículo 11, fala para todo o povo, Abimeleque, disse, olha, ninguém aqui toca nesse homem nem na sua esposa, que se tocar certamente vai morrer. Não toque nele, não mexa nele. Então aquele já tinha um temor, porque aquele homem era filho de Abraão e eles conheciam a história de Abraão. Abimeleque conhecia quem era Abraão. Aí a história vai se prolongando e chega ao versículo 12. Versículo 12, vamos lá? E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano o quê? 100 medidas, porque o Senhor fazia o quê? O abençoava. Preste atenção numa coisa. A partir do momento que o Isaque ele decidiu obedecer aquilo que Deus falou com ele e perseverar naquela região, ainda que ele não visse soluções imediatas diante dos seus olhos, ali ele trouxe para a vida deles assim, ó, os céus abertos. Diga graças a Deus. Ali os céus estavam abertos para ele. Por que estava aberto? Porque ele estava debaixo da palavra. Ele estava cumprindo uma ordem que Deus havia dado para ele. A responsabilidade do que iria acontecer com ele agora não era mais sua, mas era de quem? Era de Deus. Essa é a diferença que a gente tem que ter. As pessoas por aí têm vários e vários prejuízos naquilo que faz. Se nós estivermos na direção de Deus, fazendo o que Ele está mandando, tudo certinho, você pode ter certeza que tudo que vai acontecer vai ser a bênção de Deus na sua vida. Os céus vão estar abertos. Ele começa a plantar naquela terra, começa a lançar semente, começa a plantar, começa ali a trabalhar. Ele chegou lá, agora ele vai se estabelecer em algum local, mas ele precisa plantar para que ele possa regar e ali colher alguma coisa para a sua família. Ele era um cidadão que ralava pelo que era seu. Por isso que ele não ficou na terra da fome, correu para buscar recursos para a sua casa. Ele chega lá, começa a trabalhar, já que o Abimeleque agora falou, ninguém toca nele, né? Ele tinha aquele receio que tocassem nele, na família e tal. Ninguém toca nesse homem, e tudo bem. Começou a plantar, sabia que ninguém ia mexer nele, começou a frutificar. Aí a Bíblia diz que naquele mesmo ano, tudo aquilo que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Os céus estavam extremamente abertos. Não vou dizer abertos, mas ele estava escancarado para ir. As coisas foram acontecendo. Deus foi multiplicando a bênção. Como é sobre a nossa vida hoje. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, as coisas começam a vir. Você está ali, nem espera muita coisa e começa a aparecer gente para te beneficiar. Começa a aparecer gente, olha, fulano de tal me indicou você. Te liga. Ô rapaz, tudo bem? Como é que você está? Ô, sou fulano de tal, rapaz. Quem me indicou foi o seu amigo, que ele é chamado fulano de tal. Ele disse que você trabalha com tal coisa. Você é indicado e as coisas começam a... Os céus estão abertos. Deus está abençoando porque você está na obediência. Aí vem o 13. Vamos lá. 13. E engrandeceu-se o varão. E ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Aí vem o versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus faziam o quê? Invejar. A palavra está dizendo aqui que esse homem ele prosperou tanto naquela terra, que aparentemente não tinha tanta condição de ele prosperar, que ele tinha possessão. Quando fala possessão, fala de muitos, né? Fala de uma numeração quase que incontável. Ele tinha possessão. Quando fala alguém está possuído, é mais de 1000. Então eu acredito que ele tinha mais de 1000 ovelhas, mais de 1000 vacas. Ele tinha muita gente para trabalhar para ele. Tinha muita coisa à sua disposição. Aí diz a palavra que as pessoas que moravam naquela região começaram a olhar para ele e a fazer isso aqui, ó. Olho grande. Começaram a invejar. Olharam para ele e disseram, mas quem esse cara é? Ele sai lá de Canaã e vem para cá e agora ele começa a ser melhor do que a gente aqui na nossa terra? Isso a gente tem que saber lidar. O pastor já pregou algumas vezes e eu sempre estou aqui, né, guardando comigo isso. Porque quanto mais você vai crescendo,
A probabilidade de você, na sua perseverança, ir melhorando de vida, crescendo, Deus abençoando, as coisas vão fluindo, você vai alcançando coisas maiores, as pessoas começam a te olhar de forma diferente. A olhar para a pessoa de forma diferenciada. E às vezes não olha com aquele olhar de admiração, de respeito, como Deus é com ele. Mas olha dizendo, esse miserável, o que ele está fazendo para ele estar assim? Né? As pessoas nunca olham os esforços das outras, né? A perseverança, o que ela enfrentou lá atrás para chegar até aqui. Ninguém nunca olha. Mas ela só olha, né, quando ela está lá em cima. Quando ela chegou lá. Parece até que ela é soberba ou coisa parecida. E não é. Durante a vida aquela pessoa ralou muito para chegar àquele ponto. Ninguém prospera de uma hora para outra. Eu até brinco. Até os que ganham na Mega Sena não souberam administrar, estão pobres hoje, lascados. Né? Os que ganharam, participaram de reality. Tem muita história aí. De gente que ganhou uma coisa muito fácil, não soube administrar, ó, foi embora. Vem fácil, volta fácil. É isso aí. Né? Não perseverar, não tinha entendimento do que era isso. Ele sabia valorizar cada coisa que ele tinha ali, porque ele estava perseverando para chegar àquele ponto. Ele sabe da luta que ele teve de trazer a sua família toda, trazer tudo aquilo que ele tinha até aquela terra para tentar construir alguma coisa. Ele sabia do preço que ele pagou. Não era fácil carregar a esposa e carregar os filhos e carregar tudo que ele possuía para uma terra tão distante ali, em busca de solução para os problemas. Não era fácil. Aí vem o versículo 15. Vamos lá. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e fizeram o quê? Encheram de terra. O pai dele já tinha passado por aquela terra, por aquela região, e também tinha sido abençoado, porque há um tempo atrás ele tinha aberto poços ali naquela região e tinha, né, se sustentado durante um tempo. Agora ele chega naquele lugar e ele começa a ver os poços entulhados. Ele começa a dizer, foi aqui que meu pai construiu uma história. Esses poços aqui foi ele que cavou, mas eu estou vendo que agora está entulhado. Você sabe que tem gente que ela não sabe aproveitar aquilo que os outros construíram. Aquilo que o Abraão um dia construiu, se o povo daquela terra soubesse lidar com aquilo, soubesse aproveitar, eles teriam muito abastecimento. Eles teriam muito abastecimento. Tem gente que infelizmente ela não sabe aproveitar aquilo que alguém está construindo. E às vezes até deixou de lado, deixou para lá, e agora está em posse dele, e às vezes ele não sabe aproveitar. Nem tudo é descartado, irmãos. Tem muita coisa que muita gente construiu. Às vezes você chega num ambiente de trabalho, que você começa a trabalhar e você diz assim, mas isso aqui está tudo errado. Eu trabalhei numa empresa e eu tinha um pessoal do financeiro que trabalhava lá no escritório, né? Eu era das vendas. Eu percebi que sempre quando mudava, assim, vinha um criticando os que estavam antes. Porque esse pessoal deixou isso aqui tudo desorganizado. Eu dizia, sempre tem alguma coisinha que dá para aproveitar. E a pessoa queria tirar tudo, o que queria fazer agora do jeito dela. E vou usar um termo básico aqui. A pessoa se ferrava. Que ela ia ter que começar tudo. E tinha coisa que dava para aproveitar. Tinha coisa que dava. Eu não entendia muito da área, mas pela experiência dos anos que a gente fica ali, a gente acaba pegando informação e sabendo de muita coisinha lá. Do básico, a gente entende. E eu entendi e observava, mas por que tem que mudar isso aqui se está tudo em andamento? Não tem nada de irregular. Mas a pessoa chegava lá e metia o pé em tudo. O povo daquela terra não soube aproveitar os poços que um dia o Abraão tinha aberto. Eles foram lá e entulharam. Aí chega o Isaac naquela região e começa a observar. Se meu pai cavou poços aqui uma época atrás, a probabilidade de ter água aqui é muita. Já que eles estão me expulsando do meio da terra deles, estão me mandando para cá, para o vale, então eu vou conseguir produzir aqui. Veja a perseverança dele. Já que estavam tirando ele de um lugar, estavam expulsando ele para o outro, ele vai lá para aquele lugar e ele começa a se reinventar. É isso que nós precisamos fazer durante a nossa caminhada, gente.
Vai ter gente que às vezes vai querer nos ver longe, se afastar da gente, distanciar, como aconteceu aqui com ele. E nós vamos ter que se reinventar. E Deus vai dando direções. Porque se você ler a sequência aqui, ó, versículo de número 16. Disse também Abimeleque a Isaque. O que ele disse? Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá e habitou lá. Ele disse, já que vocês não querem que eu esteja aqui no meio de vocês, a prosperidade que ele estava construindo, provavelmente, se eles soubessem aproveitar o Isaque, eles iriam também se beneficiar. Tem gente que ela não sabe, não estou dizendo de se aproveitar, querendo tomar alguma coisa da pessoa, subtrair dela. Mas eu falo do se aproveitar no quesito você oferecer algo à pessoa e ela oferecer algo para você em troca. Porque é assim que o mundo dos negócios funciona. É ou não é verdade? O mundo dos negócios funciona assim. Nós trabalhamos e é assim. Quem trabalha, por exemplo, para alguém, trabalha em alguma empresa, você trabalha com o intuito de colaborar com aquela pessoa, mas ela colabora com você fazendo o quê? Pagando você. Ela paga lá o seu salário. Ela paga lá o seu recurso. Aquilo que você pediu, aquilo que a lei determina de acordo com o salário da categoria. E assim sucessivamente. Mas aquelas pessoas não souberam aproveitar o Isaque, gente. Eu vou falar, tem gente que não sabe aproveitar as outras. Todo mundo tem suas deficiências, mas todo mundo também tem o seu lado bom. Tem ou não tem? Tem gente que é chato pra peste. Desculpe ter. Mas é um bom profissional, gente. E isso é inegociável. Eu trabalhei com gente que era chato. Tinha uma mulher que eu trabalhava no escritório financeiro, toda ela estava reclamando, era chata. Né? Mas era uma extrema profissional. Tudo que fazia, ó. Eu chegava, ó, fechei ali uma venda ali, uma limpeza de uma caixa d'água para a empresa, foi 16 mil. Preciso da nota fiscal para hoje, para ontem. Ela já agiliza tudo, já programa as coisas, tudo e mandava. Qual o e-mail lá da empresa dela? Assim, assim, assado. Para que dia eu coloco faturamento, boleto para 30 dias? Coloca aí. Ela era assim, ó. Eu falava, ela já lá na frente. Né? Aí, em contrapartida, tinha aqueles outros que chegavam lá reclamando, eu queria um salário melhor, o chefe só me paga 3 mil. E às vezes fazia tudo errado. Entra aí o lado da capacitação também, né, gente? Nós, como pessoas de Deus, temos que nos capacitar para não envergonhar o evangelho que servimos. Né? Eu não posso envergonhar o evangelho de Cristo. Nessas coisas nós podemos envergonhar se não vigiarmos. Né? Como pessoas de Deus que somos. Aí vem o 18. Isso aqui é muito bonito. Leia comigo. Leia comigo o versículo 18. Diz aí, ó. E tornou Isaque. E ele fez o quê? E cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. O pai dele, toda vez que eles abriam um poço, eles intitulavam com o nome para fazer referência à necessidade que eles tinham naquele momento. É tipo, eles iam para o monte, eles tinham uma experiência com Deus no monte, ele colocava o nome do monte de quê? De acordo com a experiência que ele teve com Deus ali naquele lugar. Era basicamente isso. Ele abre lá os poços, ele retorna, né? Abre ali os poços, persevera, já que não me quer aqui, eu vou para aquela posição e lá também eu vou arrebentar. Abre os poços e as coisas começam a fluir, da água. As coisas começam a melhorar de novo para ele. Aí vem o 19. E cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de quê? De águas vivas. 20. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. E por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou
Por isso o chamou Reobote e disse: porque agora nos livrou o Senhor e nós prosperaremos nesta terra. Glória a Deus, irmãos. Que testemunho de perseverança. Ele estava lá, entulharam os poços, pois ele abria outro lá na frente. Entulharam de novo, pois ele abria outro lá na frente. E se entulhasse aquele, ele abria outro. Glória a Deus, gente. Isso é testemunho de alguém perseverante, que não fica ouvindo o que os outros ficam falando de negativo, mas que acredita no seu potencial e trabalha. Que acredita no seu potencial e persevera. Nós não acreditarmos em nós mesmos, quem que vai acreditar? Concorda comigo, sim ou não? Se eu mesmo acreditar em mim, quem que vai acreditar? O Isaac acreditava nele. Por isso que ele perseverou. Até o momento que ele chegou e disse: eles cansaram. Eu quero falar para você uma coisa. Chega uma hora que o inimigo vai cansar de te perturbar. Pastor, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão. Chega uma hora que ele vai dar um descanso. O pastor pregou alguns dias atrás aqui que ele para, né? Mas logo depois ele volta de novo tentando. Volta de novo tentando perturbar o juízo. Mas você faz o quê? Continua perseverando. É você que precisa. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós precisamos. E Deus te deu uma direção nessa noite. Persevere com todas as forças. O pastor estava pensando, mês passado foi tão difícil. Eu não sei o que eu vou fazer esse mês que é mais curto, vai ser mais difícil ainda. Está amarrado em nome de Jesus. Não vai ser mais difícil não, vai ser melhor. Glória a Deus. Porque um dia para Deus é como 1000 e 1000 é como 1. Glória a Deus, gente. Vamos aplaudir ele bem forte. Aleluia. Glória.